Olá pessoal, como eu combinei com vocês, que eu vou falar hoje sobre ansiedade. E eu vou falar para vocês de uma forma mais simples, objetiva possível e ao mesmo tempo profunda. Quando a gente fala de ansiedade, a gente está falando de uma emoção que fica por base, como causa da ansiedade, que é a emoção do medo, né? E que medo é esse? É um medo irracional que todos nós temos, né? E especificamente o que gera ansiedade no nosso dia a dia é o tamanho do medo que a gente tem de fracassar, de não conseguir, de achar que não é capaz. A gente nomeia esse medo como o medo do abandono, o medo da rejeição, o medo da exclusão, que aparece como o medo do fracasso, o medo de não conseguir, tudo que a gente gostaria de fazer. Toda a nossa expectativa, quando a gente quer muito uma coisa, como, sei lá, falar em público, como, por exemplo, fazer uma prova, você vai para uma entrevista de trabalho, você vai para um primeiro relacionamento afetivo, seja lá como for, tudo que você cria uma expectativa, você acaba criando um medo de não conseguir, de fracassar, o medo de não dar certo. A ansiedade nada mais é do que isso, é a antecipação do futuro para o presente, de algo que eu gostaria que fosse assim ou assado e que eu começo a criar um cenário apocalíptico na minha mente. É apocalíptico mesmo, porque sempre que eu antecipo o futuro é para algo que na minha cabeça não vai dar certo. Então, qual é a dica que eu quero deixar aqui para vocês? Primeiro, entender que quando você entra em estado de ansiedade, existe uma emoção do medo, um medo irracional, que é o medo da rejeição, do abandono, o medo de fracassar, de não dar certo. O que eu quero deixar registrado aqui para vocês é que esse abandono, esse fracasso, está só na sua mente, não está na mente das outras pessoas. Então, quem vai se abandonar, na verdade, é você que vai se abandonar caso você não dê certo, entre aspas. Então, guarda isso na sua cabeça, porque é muito importante que quando você entre em estado de ansiedade, você reconheça que está em estado de ansiedade, antecipando o futuro, que existe um medo irracional ou subjetivo na base dessa ansiedade. E qual é a dica aqui que eu vou deixar? Perguntar para você, por que eu estou fazendo isso comigo? Por que eu estou pensando essas coisas de não dar certo? Então, o primeiro ponto é o reconhecimento da ansiedade, tomada da consciência da respiração, para trazer a tua atenção para o presente, e perguntar para você, bom, por que eu estou pensando isso? Porque nada mais é do que um pensamento baseado num medo de abandono, o medo da rejeição, o medo do fracasso, tá bom? Até, um ótimo dia aí para vocês.